O Parque Científico Tecnológico será construído neste terreno da Universidade Federal de Lavras. O Lavrastec faz parte do projeto estratégico Rede de Inovação Tecnológica, um investimento do governo do estado em parceria com a Universidade Federal de Lavras e a Prefeitura Municipal. De acordo com o professor Nazareno, que participou desde o início da elaboração do projeto, esse é um sonho antigo da universidade. É um projeto muito antigo, um sonho antigo da Universidade Federal de Lavras, do nosso município e de toda a região. Há mais de 10 anos nós estamos construindo o projeto, trabalhamos aí numa parceria muito estreita, a Universidade Federal de Lavras com o governo do estado de Minas, que apoiou principalmente os estádios iniciais do projeto, financiou inclusive o recurso que deu condição de nós elaborarmos o projeto. A própria prefeitura do município de Lavras se envolveu há muitos anos também nessa parceria e mais recentemente nós caminhamos muito, foi o que de fato viabilizou a negociação dos recursos com o governo federal e principalmente a bancada federal do estado de Minas Gerais, os 53 deputados federais e 3 senadores. Esse projeto é fruto então do amadurecimento da Universidade Federal de Lavras em projetos de pesquisa e desenvolvimento. Nós avançamos muito na geração de conhecimentos, de tecnologias e principalmente inovação em anos passados. Com uma área de mais de 70 mil quilômetros quadrados, o Lavrastec terá uma infraestrutura capaz de abrigar 12 mil pessoas. Um investimento de aproximadamente 38 milhões de reais. Um projeto de grande porte para o município, que já começa a se beneficiar. A construção do Lavrastec já movimenta a economia da cidade. Inclusive, orientação da própria direção da empresa, né, é que nós queimemos todas as possibilidades que a cidade nos oferece em termos de mão de obra, especializada ou não, né? Nós vamos contratar tudo aquilo que nós vamos precisar aqui. Se não tiver na praça, aí nós vamos procurar em outros lugares. Mas acreditamos aqui, inclusive já te adianto que vamos ter dia 22 ou 23, vamos estar em contato com o Cine para poder começar a arrebanhar esse pessoal para as primeiras contratações de execução de canteiro e começar a marcação da obra. Para dar início às obras, uma empresa de engenharia da cidade já foi contratada através da ganhadora da licitação. A empresa vencedora do processo licitatório, a Concreta de Manaus, tem prestigiado as empresas de prestação de serviços da nossa cidade, bem como o comércio local, fazendo com que o dinheiro fique na cidade. Então isso é uma obra nesse ponto de altíssimo alcance, porque visa não só o objetivo final da obra, como também aquecer todo o comércio local. Em 2004 foi criada a Lei Federal de Inovação. Desde então, a UFLA vem se destacando no assunto. Para a vice-reitora e coordenadora do Lavrastec, a universidade sempre se preocupou em desenvolver a tecnologia e inovação. E neste mesmo ano, começou a implantar na nossa instituição o Núcleo de Inovação Tecnológica para absorver toda essa concepção, todo esse novo modelo de inovação tecnológica que estava sendo colocada naquele momento em nível nacional. A partir da instalação do Núcleo de Inovação Tecnológica na Pró-Reitoria de Pesquisa, houve então um programa de incentivo à inovação que foi fundamental para que isso hoje estivesse acontecendo, que é o Parque Tecnológico. Naquele momento foi possível levantar as competências existentes dentro da nossa instituição. Nesse momento, eu acho que a comunidade UFLA entendeu que tinha tecnologia inovadora para disponibilizar, inclusive, para o mercado e, de alguma forma, atender o consumidor final, que é quem nos financia. E com esse programa de incentivo à inovação, nós tivemos condição, a partir dele, de montar uma incubadora de base tecnológica. Então, hoje nós temos 9 incubadas. Dessas incubadas, nós acreditamos que algumas virão para o Parque Tecnológico. Então, observe que a gente começou no caminho certo, começando pelo Núcleo de Inovação Tecnológica, passando pela incubadora e pelo Parque Tecnológico, diferente de outras instituições que começam muitas vezes pelo parque, sem ter a estrutura de uma incubadora de empresas, que com certeza vem para o Parque Tecnológico. Para o professor Wilson, como a universidade já possui o Núcleo de Inovação Tecnológica, o Nintec, e a incubadora de base tecnológica Embatec, o Lavrastec chega para solidificar o desenvolvimento tecnológico sustentável. Então, empresas da incubadora poderão concorrer aqui ao parque, somando-se às outras empresas âncoras que virão de diversas partes do país. Então, o que nós temos? A Universidade Federal de Lavras, com a sua potência de desenvolvimento tecnológico, com
com pesquisa e desenvolvimento, através dos editais CNPq e CAPES, o Nintec protegendo, a incubadora desenvolvendo e o parque se solidificando. Então, esse conjunto de atividades coroando aí com a criação do parque é fundamental para que o desenvolvimento tecnológico seja sustentável. O reitor da UFLA, professor Escofro, e sua equipe já estudam a abertura de uma avenida dentro do campus para dar acesso ao Lavras Tech. A obra do parque deve ser concluída em 2 anos e meio. Para o professor Escofro, essa é uma realização de um grande sonho, mas que outras etapas ainda deverão ser concluídas. Talvez não seja pretensão dizer que é um sonho tão gigantesco quanto foi o sonho do Samuel Gamo e do Benjamin Hennicutt, e como foi o sonho da turma que ajudou e do Alisson Paulinelli quando eles federalizaram a instituição. Esse é, de longe, o maior investimento que a universidade já fez, está fazendo na realidade. Nós estamos investindo em torno de 34 milhões de reais, valor aproximado. Ainda vamos ter que fazer um investimento complementar, que é o trajeto da universidade até aqui, que vai incluir 2 novas barragens nesse percurso. E ele é o plantio de algo que em 10, em 15, em 20 anos, eu não tenho dúvida de que vai ser o motor de desenvolvimento dessa cidade. E não só dessa cidade. Ele vai impactar todas as cidades do entorno. Eu acredito que nós vamos impactar de Varginha, Pouso Alegre a São João del Rei e Barbacena, naturalmente com um foco maior aqui, sem esquecer todas as pequenas cidades do nosso entorno, de Tumirim, de Perdões, de Ribeirão Vermelho, de Jaci, de todas as cidades co-irmãs aqui de Lavras. Mas o importante para que a comunidade da UFLA perceba, os nossos professores, os nossos técnicos, os nossos estudantes, os nossos discentes, e também os nossos terceirizados que são vinculados a outras empresas e a toda a comunidade de Lavras, é que esse parque está sendo construído em 3 etapas. Uma primeira etapa foi uma construção coletiva, da prefeitura com o governo do estado, com a universidade, para construirmos um comitê para podermos definir alguns critérios básicos que norteariam o parque. Esse trabalho foi um trabalho que houve pouco recurso, mas ele foi importante para a gente se integrar a outros atores que não só ao governo federal. Ainda nesse escopo, o governo do estado tem uma participação muito importante, porque foi ele quem, há 3 anos atrás, viabilizou os recursos da ordem de R$1 milhão, do qual eu fui o coordenador, para construir um projeto para o Parque Tecnológico. E não só construiu o projeto do Parque Tecnológico, mas o recurso também ele foi suficiente. Nós estamos licitando agora uma nova cabine de energia para o parque e para a UFLA. Então essa foi a primeira fase que gastou muitos anos. Eu fui nomeado presidente da comissão do Parque Tecnológico pelo nosso então reitor, o professor Nazareno, em 2004. Vejam que de 2004 a 2012, que foi quando a gente licitou o parque, foi uma etapa de muito trabalho. Antes disso, houveram também outras tentativas que foram frustradas, mas elas foram importantes nessa história. Bom, a segunda parte é o que está acontecendo aqui agora, que é, para mim, de um sentido
é muito maiúsculo, muito importante, porque é o sonho começando a se concretizar. E aqui, como vão ser investidos 34 milhões de reais, vai existir nesse período muitas oportunidades de serviços para a população de Lavras e muitas oportunidades também para em outros empreendimentos de Lavras, né, trabalharem junto com a empresa concreta, que foi a empresa que ganhou a licitação. Eu acredito que esses 34 milhões que vão ser aplicados aqui, pelo menos 90% deles vão gerar benefício direto à comunidade de Lavras. E isso me deixa extremamente feliz, porque eu não sou lavrense de nascimento, eu não sou formado na ESAL, eu não sou mineiro de nascimento, mas eu me sinto lavrense, como o lavrense que mais ama a sua cidade. Eu me sinto mineiro como o mineiro que mais ama esse estado. E eu me sinto um exaliano como os mais exemplares exalianos que já existiram aqui. E estar podendo plantar uma semente, que não é uma semente só, ela logo vai virar uma árvore frondosa, que vai impulsionar o desenvolvimento desse município e da região ao longo dos anos, é uma bênção que Deus me deu, que, sinceramente, eu fico muito lisonjeado por essa graça. Lógico que foi muito trabalho de muitos, muita competência, mas tem o dedo de Deus, tem o dedo do bem nessa história. E na terceira fase, depois que o parque estiver pronto, aqui vão existir duas estruturas muito grandes. Uma em que nós vamos trazer as empresas incubadas da UFLA para aqui, e também as empresas júniores, que são aquelas empresas que agregam os nossos estudantes. E a outra coisa é trabalharmos trazendo empresas âncoras para cá. O que seriam essas empresas âncoras? Seriam empresas que aceitem montar aqui centro de pesquisa e desenvolvimento para produzir construir novos protótipos de produtos. E a partir do momento em que isso acontecer, e essa é uma fase demorada, queria deixar isso bem claro, isso não se constrói num passe de mágica, também vai demandar muito trabalho e muita negociação. Então nós vamos começar a gerar empregos qualificados, o que vai estimular as pessoas de Lavras e região a se qualificarem cada vez mais, o que vai gerar mais imposto para o município. E quem é o agente dessa história? UFLA. E quem é o piloto dessa história? Esse reitor que fala nesse momento para a comunidade de Lavras e para a comunidade da UFLA. É impossível não ficar absolutamente feliz quando você tem boas notícias para compartilhar com as pessoas da região que você ama. E é isso que nós estamos aqui hoje, né, querendo mostrar para a nossa comunidade da UFLA e para a nossa comunidade de Lavras e região. O Parque Tecnológico é uma realidade, o recurso está todo assegurado, nós somos extremamente responsáveis na forma de trabalhar, não existe o menor risco da obra parada aqui a 2, 3, 4 meses, 1 ano. Daqui 2 anos e meio, nós vamos compartilhar com todos da UFLA e de Lavras e com muitas das autoridades que nos ajudaram, para que a gente então possa estar inaugurando essa obra que vai ser realmente o motor de desenvolvimento de Lavras em 10 a 15 anos.
E eu não poderia deixar de, nessa manifestação, além de agradecer de uma forma muito especial ao governo do estado de Minas Gerais, a FAPEMIG, através do Dr. Mário Neto, do professor Mário Neto, ao secretário de Ciência e Tecnologia, o deputado Nárcio Rodrigues, mas eu não poderia também deixar de fazer um enorme agradecimento a toda a bancada de deputados federais de Minas Gerais, que foram ajudadores espetaculares, em especial a um amigo da UFLA e a um amigo da cidade de Lavras, que é o deputado Reginaldo Lopes. E lógico que a pessoa mais importante nessa ajuda para que o parque se concretizasse é o secretário executivo do MEC, o Dr. Henrique Paim. E a ele, então, eu não poderia deixar de fazer um agradecimento muito especial, porque ele acredita na gente, porque sabe que aqui nessa universidade, além de se buscar fazer ciência, ensino, extensão, cuidar da comunidade com tremendo esmero e qualidade, aqui também se aplica de forma muitíssimo bem os recursos públicos. E é exatamente por isso que nós temos pessoas no MEC, como o secretário executivo Henrique Paim, como o ministro antes Fernando Haddad e agora Aloysio Mercadantes, que abraçam a UFLA, nos ajudando a que um sonho de muitos se transforme em realidade nesse momento.